Podemos ler? Podemos. Podemos. Então vamos lá, capítulo 40, a partir do versículo número 3. O título do capítulo ou do texto, O Senhor Vem. A partir do versículo 3, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as suas veredas, ou veredas ao nosso Deus. Todo vale será exaltado ou aterrado, não é? E nivelados todos os montes e outeiros. E o que é torto se endireitará, e os lugares escabrosos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Amém. Vamos orar? Papai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nos colocamos diante do Senhor. Nos apresentamos, Pai, perante Ti, ante a Tua face, querendo, Papai, render graças ao Senhor pela Sua bondade, pela Sua maravilha e pela Sua misericórdia. Porque o Senhor tem nos dado a graça da libertação, da salvação, do Seu perdão. E o Senhor traz com isso transformação para as nossas vidas. Papai, em nome de Jesus, que nessa noite, todos nós, Pai, sejamos alcançados em todo o nosso ser, no corpo, na alma, no espírito. Que todos nós sejamos, Papai, treinados, preparados para algo excelente da parte do Senhor. E assim como a sua palavra diz, o Senhor é fiel. O Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir e que se cumpra em nós os seus desígnios, seus propósitos. Papai, que a fidelidade do Senhor se cumpra em nós e que haja reciprocidade da nossa parte. Papai, fica conosco, nos cura, visita a nossa alma, visita o nosso ser, papai, visita os nossos corações e não permita que nada, absolutamente nada, que não seja da vontade do Senhor, venha interferir, papai, no nosso aprendizado agora. Leva cativa a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, aprender, compreender e guardar e assimilar tudo que o Senhor, papai, quer falar conosco e que seja de bom proveito para todos nós e que nesta noite todos nós sejamos abençoados, que nós possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós, que nós possamos compreender para que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor quer nos ensinar mais. Obrigado por esta oportunidade. Fica conosco nesta noite e nos abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gosto muito desta palavra e às vezes dá um certo frio quando a gente lê Isaías 40, quando fala o Senhor vem. Todos nós sabemos que a volta de Jesus, ela está programada desde a fundação do mundo. Porque quando Deus criou todas as coisas, a palavra diz que as três pessoas da Santíssima Trindade estavam presentes.
no momento da criação. E cada um com a sua função, cada um com o seu papel, e cada um desempenharia a sua função da forma que todos pudessem ver a glória de Deus, não só se manifestar, mas manifestada a todos os homens, a todos os seres da terra. Para que houvesse esse cumprimento, Deus começa pronunciando a Trindade lá na criação. Olha, quando Deus vai criar ele disse: façamos no plural, o homem, a nossa, no plural de novo, imagem e a nossa semelhança. Então, as três pessoas reunidas ali para criar o universo, para criar o sistema, para criar o mundo, Deus estava ali, né? Ele, o Pai, ele, o Filho, e ele, o Espírito Santo. Ou Jesus, o Filho, Jesus, o Pai, Jesus, o Espírito Santo. Ou, né, o Espírito Santo, Jesus, o Espírito Santo, o Pai. Então, todos esses três concordam em um só e formam a Trindade Divina, que são as três pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós vamos ver na palavra mesmo a testificação dessas coisas, aqui Isaías, né? O profeta Isaías, 730 anos antes de Jesus nascer, ele já profetizava e falava do advento, da vinda do Messias, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o texto que nós lemos aqui, que é muito importante para o nosso aprendizado, diz assim, versículo 3 de 40, de Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. A palavra, quando diz isso, aqui Isaías já estava se referindo ao percursor, ou aquele que prepararia o caminho para a vinda de Jesus. Aquele que apareceu pregando no deserto da Judéia, ou melhor, nas margens do Rio Jordão, pregando o arrependimento, né, no deserto da Judéia, ali nas adjacências. E ele, qual que era o propósito de João ali? Preparar o caminho para Jesus, mas como? Levando as pessoas ao arrependimento, levando as pessoas a se arrependerem de seus pecados, porque, na verdade, muitos estavam enganados por pensarem que eram conhecedores da verdade, da justiça e dos planos ou dos desígnios ou propósito de Deus. Então, muitos estavam cegos espirituais e, na maioria das vezes, crendo que estavam na comunhão com Deus. E, na verdade, não estavam. Porque o orgulho, a vaidade, a soberba, isso entrou no coração daqueles homens daquela época, porque se achavam poderosos, porque se achavam perfeitos, porque se achavam ricos e, mais do que isso, conhecedores de Deus. E aqui o profeta vai falar assim, olha, preparai voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, João Batista pregava o arrependimento, batizava as pessoas, não somente para dar um banho de água fria, mas que as pessoas tivessem o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. Porque a prova que nós damos para Deus quando que estamos de fato dispostos a mudar de ideia, renunciar os pactos, as alianças, as consagrações pelas quais nós passamos no passado, talvez por um ente querido, por um pai, por uma mãe, por avô, alguém que era autoridade sobre a nossa vida. Você sabe que isso pode acontecer e é legal
no mundo espiritual, um pai e uma mãe consagrar um filho a uma entidade, e a entidade achar agora que é dona e que pode governar a vida dessa pessoa. Isso é muito sério, porque a pessoa vai sofrer consequências gravíssimas, vai sofrer retaliações, vai sofrer contra-ataques, por quê? Essa pessoa foi entregue. Então, a palavra vai dizer assim, olha, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo as suas veredas. Endireitar no ermo significa, olha, no ermo é um lugar que não existe nada, ermo é um lugar que não tem vida, é deserto, nada pode prosperar ali, e essa comparação é feita, né? Endireitai no ermo vereda a nosso Deus, ou seja, onde quer que nós estivéssemos, ou quem nós talvez seríamos se estávamos em trevas, e de repente alguém falou da luz que é Jesus para nós, para que nós pudéssemos entender o plano divino, o plano de salvação, e mais do que isso, para que nós agora, com a nossa vereda endireitada, estando nos caminhos da salvação, agora nós sabemos que alguém falou de Jesus, alguém consertou o nosso caminho, mas mais adiante nós vamos saber disso. E qual seria esse propósito, o plano de Deus? Então, o plano de Deus, quando João Batista veio, então João veio pregando o arrependimento e batizando no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão. Só que tem um detalhe. Muitos iam de curiosidade e chegavam lá, o Espírito, né, o Espírito Santo movia o coração daqueles homens para que eles aceitassem o batismo nas águas. Por que isso? É a única forma que temos de provar para Deus que, de fato, estamos dispostos a mudarmos de vida. Às vezes, nós encontramos algumas pessoas que falam assim, não, eu fui batizado quando eu era bebê. Agora, se o batismo é para endireitar a vereda no ermo, endireitar os nossos caminhos, ou os caminhos tortuosos, ou a vida da qual levávamos outrora, nós vamos mostrar que estamos dispostos realmente a mudar de vida o dia que decidimos passar pelo batismo nas águas, ou, como diz a palavra, sermos sepultados com Jesus na sua morte, para ressurgirmos uma nova criatura e, a partir daí, andarmos em novidade de vida. Alguém pode falar assim, não, mas eu sou perfeito, eu não peco, eu não... Isso. Então, prova para Deus que você está disposto a mudar de vida e que você mudou, que você é perfeito. Alguém pode falar, não, mas... Agora, a palavra diz, Joel, capítulo 2, versículo 28, a palavra do Senhor diz que o Senhor diz que há de ser, que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Então, a partir do momento que Jesus bradou na cruz, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e deu livre acesso aos santos. A partir deste momento, os santos que passaram por um processo de serem batizados ou sepultados na morte de Cristo, porque quando nós passamos pelo batismo nas águas, nós somos batizados ou sepultados com, por isso que a palavra baptizem significa sepultar, ocultar ou esconder. Aí, quando nós decidimos passarmos pelo batismo nas águas, entendendo que somos sepultados para o mundo do pecado, o mundo talvez que vivíamos outrora e que não tinha nada a ver com o plano divino e com o propósito de Deus.
Agora nós decidimos morrermos para o mundo e viver para Cristo, andar em novidade de vida com Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se você estiver anotando, anote, depois você leia. Lá está escrito: e assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Estamos em novidade de vida. Simples assim. Sepultados com Cristo na sua morte, pelo batismo. Agora, ressurgindo das águas, lavados, remidos, livre da acusação do nosso adversário pelos nossos delitos, nossas falhas, nossas culpas, nossas transgressões. E ressurgindo também como Cristo ressuscitou dentre os mortos, agora para andarmos em novidade de vida e dar testemunho do poder de salvação que Jesus Cristo derramou ou entregou a nós. O cumprimento do plano divino, cumprimento do plano de salvação. Aí nós vamos ver o quê? Ainda no versículo 4. Todo vale será aterrado ou exaltado. O que significa isso? Vale, normalmente, são lugares profundos ou depressões, né? Que talvez não se pode ter uma medida exata, mas se chama vale porque é lugar sombrio. Vale é lugar sem vida. Vale é um lugar onde as pessoas, talvez por uma permissão de Deus, foram parar em um vale. E o vale, de muitas formas, de muitas maneiras, se manifesta na vida das pessoas. Talvez um vale é uma prova, é uma dificuldade, é uma situação pela qual as pessoas passam, não gostariam de passar, mas estão passando pela permissão de Deus. Mas aqui nós estamos vendo que não há impossíveis para Deus. Por isso, Isaías aqui, 730 anos, fala que quando o Senhor vier, Isaías 40 agora, versículo 4, quando Jesus viesse, o poder que emanaria dele faria com que tais coisas ocorressem. Em vários sentidos, o contexto pode ser físico ou espiritual. Todo vale será aterrado ou exaltado e nivelados, ou seja, aplainados. E todos os montes e outeiros, né? Aí agora a Bíblia aqui já fala de abater, né? A tudo aquilo que está, né? O nível mais elevado. Todos os montes e outeiros, né? Serão nivelados e o que está torto será retificado, ou seja, será ajustado, será alinhado, né? E os lugares escabrosos aplainados, ou seja, lugares sombrios, lugares sem vida, lugar onde não tem mais paz, onde não tem mais nada que se possa aproveitar, está tudo perdido, como a gente lê em Ezequiel 37. Então, tudo será retificado e os lugares escabrosos aplainados. Aqui está mostrando o poder e a glória do Messias no seu reino, que a Bíblia fala que será pacífico e próspero. Aqui está fazendo uma referência do poder de Jesus de transformar, de fazer e trazer a transformação sobre todas as coisas. O versículo 5 fala assim, versículo 5, a glória do Senhor se manifestará. Olha que coisa mais interessante. A glória do Senhor vai se manifestar a quem? Porque, digamos que a glória do Senhor vai se manifestar na minha, na sua vida,
ou na vida, como Joel disse em Joel 2:28, Joel diz assim, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nós entendemos que isso só vai ficar só não vai receber esse mover do espírito aqueles que não quiserem, porque Deus está liberando para todos que estiverem disposição de receber. Agora, o que vai acontecer, não é? Quando a gente fala dos sinais de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o que vai acontecer, a forma como Deus vai usar a pessoa, se a pessoa vai impactar, né, o ambiente onde está, seja a igreja, seja onde for, é a forma como Deus vai usar e a forma como ela vai se deixar ser usada por Deus. É a forma que a glória de Deus vai se manifestar. A Bíblia chama isso de multiforme graça de Deus. As várias formas que a graça de Deus vai se manifestar a nós e através de nós. Agora, como Deus vai nos usar, é a forma que vamos dar lugar a Ele. Isso é muito interessante. E aqui, olha só, e a glória do Senhor se manifestará. Pensa bem. Agora, imagine a manifestação da glória hoje para toda a carne. E nos tempos remotos, a glória de Deus se manifestava apenas para um sacerdote ou alguém escolhido, mas quando o sacerdote entrava no santo do santo para oferecer incenso, eles eram escolhidos por sorteio, porque ninguém queria, porque todo mundo tinha medo da manifestação da glória de Deus. Porque quando a glória de Deus se manifestasse, quem entrou lá para oferecer o incenso hoje são as orações dos santos. Todo aquele que entrava para oferecer incenso, era sorteado, então ele ia fazer um propósito de abstinências, ele ia fazer um propósito de santidade, de santificação. Para quê? Para que ele entrasse lá e quando a glória de Deus viesse, ele permanecesse vivo. Porque se a glória de Deus se manifestasse digamos que ele tinha um pecado que ele não confessou, digamos que alguma coisa, vai que deu um branco e de repente ele não confessou um pecado ou esqueceu de confessá-lo, e quando a glória de Deus se manifestava, ele entrava amarrado com uma corda na cintura, porque o resto que estava do lado de fora, os sacerdotes que estavam do lado de fora, eles não estavam aptos ou preparados. Sabe aquela coisa que a gente já fez muito, até pensou em fazer? Ah, hoje eu não vou pregar. Ah, hoje eu não vou. Ah, não vou me esforçar para me santificar. Ah, hoje eu estou de folga. Eu não vou me esforçar para me santificar, nem eu mesmo que vou pregar. Naqueles tempos, o sacerdote agia assim, não, quem vai entrar no Santo do Santo é o fulano. Quem vai entrar no Santo do Santo é o sacerdote fulano de tal. Então, eu não preciso me preparar. Por quê? Aí, quando a glória de Deus dizia, e quem entrou lá não estava preparado, era fulminado pela glória de Deus e tinha que ser arrastado para fora por uma cordinha. Aí entra aqui a palavra de Deus, olha só, no versículo 5. E a glória de Deus se manifestará e toda carne haverá. Não é para alguns poucos, não é só para o sacerdote que vai entrar no Santo do Santo, não é? Porque hoje, né, eu fiz nos cultos anteriores a comparação entre o átrio, entre o lugar santo e o Santo do Santo. O átrio é o lugar que a multidão se encontra, e lugar que, às vezes, nem sempre no meio da multidão, todos vão receber o seu milagre ou estarão em um nível de intimidade mais elevado com Deus. Nem todos. Agora, se a pessoa desejar mais, ela pode estar aonde? Onde se encontram os sacerdotes no lugar santo. Mas aqueles que buscam mais intimidade, seja na oração, seja no louvor, seja na adoração, seja na entrega, sem reservas, abrindo o coração, então esses vão se encontrar onde poucos íntimos encontram, no santo dos santos, da intimidade. Aí, o que acontece? Agora aqui,
a palavra está dizendo que toda a carne verá, né? Pois a boca do Senhor o disse. Então, eu falei aqui sobre Joel 2:28, quando Joel, ele fala assim, há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí nós vamos ver o que? Quem não tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida é porque não quer. Quem não é movido pelo Espírito Santo de Deus é porque não quer. Quem não é usado pelo Espírito Santo de Deus é porque não quer. Quem não é ousado no Espírito Santo de Deus é porque não quer, não dá lugar, ou não quer porque tudo tem um preço. Tem um preço. A santificação é um preço a ser pago para merecer ou receber de Deus aquilo que nós queremos. A santidade é outro preço. Não é? Quando nós, às vezes, fazemos ou oferecemos algo ao Senhor, quando nós oferecemos oração, incenso ao Senhor, é um momento da intimidade, é um momento de busca de intimidade com Deus, e isso vai fazer com que nós nos tornamos mais íntimos dele. E quanto mais íntimos, mais usados e mais ousados no poder de Deus. E quando a palavra aqui no versículo fala assim, ó, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, vírgula. Quer dizer, é para todos, é para mim, é para você, é para todos que tiver essa disposição, que tiver esse desejo, pois a boca do Senhor o disse. E ele vai cumprir essa palavra onde? Primeiro, Atos 2, né? Vai cumprir lá. Mas aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10, ele fala o quê? Pois assim como desce a chuva e a neve do céu para lá não volta mais, mas rega a terra e faz brotar, e faz produzir e dar pão ao que come e semente ao que semeia. Assim é a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não voltará para ele vazia, mas fará produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Então, vai cumprir na vida daqueles que buscam, da vida daqueles que se apresentam diante de Deus com esse desejo no coração. Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho para voz do que clama no deserto, não é? No versículo 3. E preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas no ermo a nosso Deus. Agora, a voz do que clama. No caso, João Batista, clamando e levando as pessoas ao arrependimento e batizando as pessoas, né? E falava: eu batizo vocês com água, para que vocês se arrependam. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é maravilhoso. Agora, no versículo 6, uma voz diz, clama. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Não é? Que hei de clamar? Por que alguém pergunta o que hei de clamar? É igual Nicodemos, quando foi ter com Jesus e perguntou, Senhor, o que eu farei? Era quem? Era um dos doutores da lei. Era um publicano, era um fariseu, era um homem, né, conhecedor dos mistérios da Torá, do Pentateuco, né, das leis de Deus, vamos dizer assim. Era conhecedor, tipo assim, conhecia, estremecia, mas não obedecia. Porque ele era, né, um doutor da lei. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Quantos ossos tem o corpo humano? 613. Se você abrir uma romã, seja qual for o tamanho dela, quantos caroços você vai encontrar lá dentro? 613. Quantos são os preceitos e os mandamentos que o Senhor instituiu? Não é? Os princípios estabelecidos por Deus para serem cumpridos por aqueles que se acham sábios perante Deus e perante a lei de Deus. Não é? 613.
Algumas pessoas naqueles tempos queriam viver tudo isso, mas omitia alguma coisa, eles não cumpriam na íntegra aquilo que foi estabelecido por Deus. Era muito rígido, era muito rigoroso. E quando alguém foi achar que poderia, né, fazer uma média com Jesus e falou assim, a lei de Moisés fala que acontece isso, acontece aquilo, a lei de Moisés e etc e tal, muita coisa acontece e tal. Aí Jesus falou assim, quem quer viver pela lei? Você pode viver. Você pode viver pela lei, sim. Você não quer a graça? Porque a graça parece que é de graça. A graça que nos foi dada por Jesus parece que é de graça. Mas a graça é de graça e não entendemos porque essa graça tem um preço. Ela já custou um preço de sangue vertido na cruz. E ela requer de nós um preço a ser pago para merecermos. Então, alguém falou assim, e agora? Eu quero viver pela lei. Jesus falou, pode. São quantos os preceitos, os mandamentos do Senhor? 613. Você pode viver. Mas se você violar um dos menores, você é culpado do resto. Aí hoje, nós vivendo pela graça que não é de graça. Hoje entra eu, todos nós que aqui estamos, vivendo a graça que não é de graça. Agora, vivendo a graça que não é de graça, é um favor que não graça, é favor que a gente não merece. Olha que coisa mais interessante. Graça é o favor que não merecemos. Vou dar um exemplo claro aqui para você. Digamos que a gente está perdido numa estrada. Digamos que eu esteja perdido numa estrada. Quero mostrar para você o que é a graça, que não é de graça, mas é o favor que não merecemos. Vou fazer duas comparações. Digamos que vem alguém com um carro ou um ônibus e ele não tem obrigação de me levar, nem de me dar carona, mas ele se sensibilizou com a minha situação e decidiu me levar. E eu estou ali, confortável, não estou mais me esforçando para caminhar, estou bem ali, viajando de graça. Mas digamos que mais à frente tem mais pessoas. E às vezes pode ser um número maior de pessoas, às vezes tem criança, às vezes não são pessoas, vamos dizer assim, digamos, às vezes são pessoas que estão vivendo uma situação de miséria, talvez não está nas perfeitas condições de higiene, suor e etc, tal, estão vagando, estão caminhando como eu estava. E o motorista do ônibus achou graça e decidiu levar essas pessoas. Essas pessoas com seus defeitos, com seus problemas e com as suas dificuldades. Agora, eu me acho no direito de ter sido o primeiro passageiro ao entrar neste ônibus e de desejar que as outras pessoas não entrem. Não, eu estou favorecido e as outras pessoas que se virem ou se danem. Sabe o que acontece? Sabe? Agora eu vou fazer a outra comparação. Sabe quando que eu acho que eu não tenho pecado, mas vejo o pecado dos outros? Sabe quando eu visto uma roupa que tampa todo o meu corpo até a sola do pé? Eu olho para a vestimenta de uma pessoa e começo a fazer julgamentos. Porque quem faz
esse tipo de julgamento ou mudança de comportamento é o Espírito Santo. Eu sempre oriento lá na igreja, nas reuniões da liderança. A pessoa chegou na igreja. Se ela estiver nua, a gente vai arrumar alguma coisa lá, um lenço, um pano, sempre tem, e vai cobrir a nudez dela. Se a pessoa chegou na igreja bêbada e não está causando escândalo, se começar a falar muito alto, a gente convida a igreja para orar. Porque senão a pessoa atrapalha o culto, ninguém mais presta atenção, tira a concentração de todo mundo. Mas na oração, se a igreja tiver disposição de orar, se o povo tiver disposição de orar, a voz de uma pessoa que está tentando impedir e atrapalhar o culto, não vai conseguir. Eu teve uma vez que eu terminei um culto, eu tinha começado a ministrar, não tinha 10 minutos, entrou um bêbado. E eu tenho imã para bêbado. Se tiver 100 pessoas no ambiente e entrar um bêbado, ele vem e começa a falar coisas, eu acho que é porque eu não tinha paciência para isso. E aí, irmãos, entrou um bêbado na igreja, no início do nosso ministério. Eu convidei as pessoas todas, vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, o bêbado sozinho falando, falava mais alto do que a igreja orando. Eu encerrei o culto ali, mandei todo mundo embora para casa. E depois vieram os comentários. Não, o bêbado parou. O bêbado interrompeu, o pastor parou o culto por causa de um bêbado. E depois veio o puxão de orelha. Um bêbado conseguiu parar a gente. Em que nível nós estamos na intimidade com Deus e no Espírito Santo, a ponto de não ter autoridade para repreender naquela hora a entidade, o espírito imundo que estava usando aquele bêbado para interromper o culto. Certa vez eu fui pregar em uma cidadezinha aqui, chama Itaguara. Aqui mais ou menos uns 70 quilômetros daqui. O culto foi maravilhoso, teve louvor, etc. e tal. Só que na hora que eu comecei a pregar, irmãos, entrou um morcego na igreja. E o morcego dava cada rasante na cabeça das pessoas. As mulheres entraram em desespero, a igreja estava... O morcego vinha e as mulheres... E tinha gente assistindo, glória a Deus, com o pescoço torcido de olho no morcego. Sabe o que eu fiz, irmãos? Vamos orar. Não precisou de 2 minutos de oração. O morcego sumiu e não voltou mais. Nós aprendemos com isso que nós, quando a palavra diz assim, olha, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Por que devemos clamar? Agora nós vamos saber por quê, olha só. Toda carne é erva, ou seja, é como a flor que nasce, cresce, murcha e cai. Toda carne é erva, é fraca, é sujeita a fraquejar. E nós, como carne, não podemos condenar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Às vezes eu condeno a pessoa por uma prática e às vezes eu estou praticando coisa pior do que ela. Sabe o que é muito comum? A gente julgar e condenar as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que come não deve julgar e nem condenar aquele que não come. Aquele que não come também fica na sua e deixa quem come ficar em paz. Por causa de quê? Vamos supor, hoje, cedo eu chamei a atenção do meu neto, por causa de uma coisa. Ele chegou aqui, eu perguntei-lhe uma coisa, ele fez assim para mim. Aqui.
Você deve ter aprendido isso na escola, e nem sabe o que significa. E muita gente faz isso e não sabe o que significa o 1 mais 1, ou a chamada mão chifrada, o símbolo de Satã, né? O símbolo do adversário. Toda vez que alguém faz isso, está fazendo alusão ao adversário. E muitas vezes pessoas não sabem o que significa, fazem sem saber, sem ter entendimento. E às vezes tem gente que faz isso e condena as práticas, algumas práticas de algumas pessoas. Quando, por exemplo, você chega em um lugar, em um ambiente, e você vê alguma coisa, irmãos, nós somos chamados e treinados para não escandalizarmos e não ser nós o motivo do escândalo. Porque nós vamos ver coisas por este mundo afora. Mas desde que não nos contaminemos com essas coisas, nós vamos ver, Jesus falou que nós iríamos ver coisas que nós iríamos duvidar, mas nós iríamos ver. Então, o que é escândalo para mim? O que me acomete? Eu sei, o apóstolo diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo diz também, examinai tudo e retei o que é bom, o que te faz bem, o que te deixa, não te tira da comunhão com Deus, o que te deixa em paz com Deus, o que te dá uma vida plena em Deus e que te traz saúde. Porque um coração culpado, um coração magoado, um coração ferido, um coração cheio de amargura, isso vira doença grave. Isso destrói vidas, destrói família. Aí a palavra diz assim, olha, toda carne é erva. Toda carne. E toda a sua glória como a flor da erva. Então, quer dizer, a glória da carne vai passar. A glória do homem vai passar. A glória do homem vai durar um momento, não é? A glória, né, ou digamos a fama, ou o status, ou o poder, vai durar um momento, mas vai passar. Olha só, e diz assim, olha, toda carne é erva, ou seja, vai perecer. Um dia vai se perder. E toda a sua glória como a flor do campo. Ou seja, a glória da carne vai passar. Aí o 7 diz assim, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. O que é o hálito do Senhor? A ordem natural das coisas. O que está determinado. O que há de se cumprir. Em alguns mais cedo, em outros mais tarde, em outros não no tempo determinado pela misericórdia de Deus, por clamar por misericórdia. Porque aí entra o clamor do homem, o clamor sincero, o clamor verdadeiro. Porque o clamor verdadeiro faz alcançar a misericórdia de Deus. Então, alguns que estavam, talvez, né, no projeto para perecer mais cedo, para secar mais cedo, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus os alcançou. E por isso, Deus deu a ele longevidade, Deus deu a ele aquilo que Deus deixa registrado na palavra Provérbios 3,16, aumento de dias. Há na sua mão direita, vida longa e salvação, e na sua mão esquerda, riquezas e honra. É promessa de Deus na palavra, né? Aí nós vamos ver aqui, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus, ela vai subsistir eternamente. A palavra de Deus tem que ser o primordial na nossa vida.
A palavra de Deus tem que ser o destino para todos nós. A palavra de Deus tem que ser a vereda pela qual todos nós vamos caminhar, porque nessa vereda nós vamos ver a Deus. Nessa vereda nós vamos chegar diante do trono de Deus. Nessa vereda nós vamos estar com a certeza de que estamos cumprindo a vontade de Deus. É nessa vereda que nós vamos chegar onde? Na porta, que é Jesus. Essa porta que ele disse que ele é. E se alguém entrar por ele, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus disse que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vereda, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Tudo que ele ensinou, tudo que ele praticou, tudo que ele demonstrou e deu como exemplo e praticou como exemplo, é o caminho que nós devemos seguir nas nossas práticas. Hoje, nós podemos ver aqui que Isaías, 730 anos antes de Jesus nascer, ele já falou de tudo isso e do propósito da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Coube a Deus moê-lo, coube a Deus fazê-lo enfermar, para que ele levasse sobre ele, sobre a cruz no Calvário, sobre o madeiro, as maldições que era contra nós, tudo aquilo que o inimigo porventura usaria contra as nossas vidas. Agora está cravado na cruz pelo sangue de Jesus vertido. Essas maldições ficaram no madeiro, ficou na cruz, ele se fez maldito por nós. Isto significa que hoje nós temos vida plena, vida em abundância. Em João 10:10 ele fala que o inimigo de nossas almas, ele veio com propósito: matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então eu cumpro a justiça de Deus quando eu me decido, eu estou disposto a seguir a Cristo. Estou disposto a cumprir a justiça de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Marcos 16:15, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele disse: e os sinais, tem recompensa, e os sinais vão seguir aqueles que crerem. Então tem recompensa quando você decide andar em novidade de vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que veio para nos dar vida, vida em abundância